Olá pessoal, quero dividir algo com vocês aqui de desabafo que tem me incomodado muito a respeito dessas igrejas, sabe? Eu tô na igreja há 20 anos, sentadinha no banco, mas eu sou muito curiosa com as coisas de Deus. Eu não sou curiosa com o mundo, mas com as coisas de Deus sim. E tenho visto aberrações dentro da igreja, entendeu? Em nome de Deus. Tem coisas que são desvio do ser humano que o Espírito Santo conserta, mas tem coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, como por exemplo, partido político dentro da igreja. Porque em Tiago 1:27, qualquer pessoa pode conferir aqui, ó. Tiago 1:27, o Senhor está dizendo que é minha igreja é santa, imaculada, que imaculada é separada, separada para Deus e o Pai. E é feita para quê? Para cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas atribuladas, guardada e não pode ser contaminada com o mundo. Então, a partir do momento que coloca partido político dentro da igreja, está contaminando, profanando a igreja, servindo aos dois senhores, e o Espírito Santo sai. E tudo isso em nome de quê? De desconto de impostos. Me diga que necessidade tem da igreja vender o Espírito Santo por algumas moedas. Judas vendeu Jesus por algumas moedas, agora as igrejas estão vendendo o Espírito Santo por algumas moedas, em interesse de desconto de impostos sem necessidade, porque nós pagamos dízimos. Diante disso, eu estou indignada. Estou me reservando ao direito de ficar em casa, orando, e vou procurar uma igreja que não seja partido político, porque a igreja que tem partido político é uma igreja contaminada com o mundo e o Espírito Santo sai. Entendeu? Se ainda há alguma igreja que não esteja adaptada a partido político para ser uma massa de manobra, as igrejas estão virando uma massa de manobra de venda de voto, e elas não estão se importando com quem vai ser eleito, porque para elas, quanto mais um governo pior, melhor, porque vai trazer mais gente com problema e as igrejas lotadas de pessoas vazias, sem conhecimento da palavra. Eu tô com conhecimento da palavra porque eu não fico lá sentada de braço cruzado. Eu fico meditando, e vi que há algo errado nesses apoios de político. Não está falando na igreja ter seu representante político. Sempre teve, não vejo problema nenhum. Justamente que é outro equívoco da igreja aí. Se ela tem os representantes de deputado e presidente não faz nada a não ser com apoio de deputado, e eles têm os deputados dele lá, qual é o medo desse governante humano? O medo é que a igreja anda em pecado, e igreja em pecado tem medo de governante humano, que a igreja na palavra não tem. Porque se a palavra está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se junta aí, é interesse de descontos, profana a igreja, serve a dois senhores, o Espírito Santo sai, fica um monte de gente vazio, sendo manobra, mão de manobra para compra de voto, colocar o governo que ele quer, da forma que ele quer. Daqui a pouco a gente está na mão de um tirano aí, ditando regra, matando gente, tudo em nome de Deus aqui, ó. Que é o que está acontecendo é aí. Porque você vê que quem está aí defendendo, ó, são pessoas violentas, mas tudo isso em nome de Deus. Em nome de Deus, porque em nome de desconto de impostos, sendo que Deus está dizendo aqui que a igreja dele não pode ser contaminada, mas em nome de impostos, elege qualquer um, porque não estão preocupados quem vai governar. Quanto mais gente sofrendo, melhor para as igrejas ficarem lotadas e o oba-oba aí, entendeu? Então, nós evangélicos temos que ter atenção e não permitir partido político dentro de igreja. Igreja que tem partido político não é igreja, é seita, serve aos dois senhores. Então temos que não aceitar. Eu não aceito, eu me recuso, eu estou fora, aqui cobertada pela palavra. Eu não preciso de igreja, eu preciso do Espírito Santo, e esse tem comigo. Igreja que não está na palavra, não procedeu, a tesoura tem que cortar. Entendeu? Porque está fora da palavra, eu me acoberto no Espírito Santo e tenho todo o direito de não aceitar.
de ser coagida, de dizer que eu sou desse partido, eu sou de Deus, você é daquele, você é do diabo. E se você não votar nesse aqui, você é do diabo. Não, quem me comprou foi Jesus. Ele que tinha o direito de decidir sobre a minha vida, ele me dá o livre-arbítrio de eu escolher. Então, não permito passar esse direito que ele me dá para carne podre nenhuma, porque pegou a palavra como arma para, e intimidar as pessoas. Então, evangélicos, acordem, não permitam que igrejas tenham partido político e ao mesmo tempo sejam igreja, porque elas estão sepulcros calhados, o Espírito Santo está fora, profanando a igreja, e você está sendo usado lá como uma massa de manobra para troca de voto dela, para ela ficar ali no controle. Não está nem aí se o governo vai ser um governo bom ou não. Quanto mais gente sofrendo, melhor. É essa a realidade. Se você vê aqui, ó, através disso aqui, do governo que estão apoiando e, entendeu? Vendendo o Espírito Santo por algumas moedas, você vai ver que o propósito é esse. Não importa, o importante é que diz que não tem necessidade, nós pagamos imposto, igreja nenhuma tem que se vender. Então, eu me recuso. Se tiver uma igreja que é igreja, somente igreja, eu vou. Entendeu? Se tiver igreja que é partido e igreja, não vou, porque isso não é igreja, isso é uma seita. Tô fora, me recuso. E os evangélicos que realmente querem ter encontro com o Espírito Santo não pode aceitar a igreja que tem partido e ao mesmo tempo a igreja, porque Deus lhe fez livre, você tem que ter livre escolha, não pode ser contaminado por ninguém, para depois nós estamos aí, ó. Lembre-se que somos crias de um povo que com a mão descia o chicote nos negros e com o outro orava o terço. Então, através disso aqui, nós temos que buscar o Espírito Santo aqui, ó, e se orientar para não ficar em mão de ninguém. Porque, por mais conhecimento que tenha da palavra, o diabo conhecia a Bíblia de trás para frente. E mesmo assim, entendeu? Quando ele quis traduzia, adaptar a palavra de Deus para a vontade dele, ele fez a mesma coisa, é humano. Nós não podemos ficar no mundo, dentro da igreja, de braço cruzado, não. Tem que abrir os olhos, ler a palavra, porque como eu leio, eu não vou ficar enganada. Eu não fico dentro da igreja que tem partido político e igreja, porque é seita, está contaminando o Espírito Santo sai. Então é esse recado que eu quero deixar para vocês. Acordem, faça sua análise de que classe social que você pertence. Se vota fazendo análise de que classe social você pertence e aí você exerce seu voto. Você não pode votar porque seu patrão é, porque seu patrão, porque pastor é, porque bispo é, não. Analise sua classe social e dentro disso você vota com o intelecto e a permissão que Deus lhe dá de uso, de liberdade. E não aceita igreja que tem partido, porque você está sendo mão de obra, de compra de voto para vender o Espírito Santo e a igreja é vazia. Você está sendo lá, ó, uma marionete. E igreja vazia, igreja que está em pecado, Deus não responde oração. Acorda, igreja. Ou acorda e procura colocar as igrejas que estão aí como igreja, ou vamos virar umas seitas aí, ó, no mundo, cheia, lotada de gente, todo mundo perdido, porque ninguém tem o Espírito Santo.